Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje eu vim trazer uma tiragem um pouquinho diferente, uma temática um pouco diferente das que eu costumo trazer. E eu acho que eu nunca fiz essa tiragem em nenhuma rede. Qual é o seu maior poder? Você sabe qual é o seu maior poder? Eu vou trazer 3 grupos hoje. Deixa eu ver qual que é o terceiro grupo aqui. O grupo 1, o grupo da ametista. O grupo 2, o grupo do citrino. E o grupo 3, o grupo dessa pedrinha aqui que eu esqueci o nome. O grupo da pedrinha preta. Desculpa, gente. Realmente a minha memória, ela é péssima. Mas vamos, que o que importa é outra coisa, né? Grupos escolhidos eu vou deixar aqui, tá? Pra vocês escolherem. Podem pausar o vídeo agora. Vou começar pelo grupo 1, tá? O grupo da ametista. Como é o poder do grupo da ametista? Grupo 1. Às vezes a gente não tá consciente do nosso próprio poder, né? Da nossa própria fonte. Todos nós temos, tá? Independente do período, do momento que a gente tá passando na nossa vida. Independente se a gente tá num dia bom, se a gente tá num dia ruim. Independente de qualquer coisa. Independente do que tenham dito pra você, né? Você tem isso, tá? Aqui fala muito sobre pessoas que têm um poder grande de adaptação, tá? Adaptação e de aprendizado em contextos muito estranhos, digamos assim, né? Lugares estranhos, em ambientes estranhos, com pessoas estranhas, né? Em situações adversas, tá? Em situações que não trazem conforto, que não trazem aquele sentimento de pertencimento, né? Muito do seu poder reside nessa cocriação, recriação, reinvenção de si mesmo, né? Dentro de todas as possibilidades possíveis, tá? Aqui fala muito de adaptação, né? E de uma abertura, né? O teu poder, ele é mais bem utilizado quando você se abre para algo que é novo, né? A gente nunca se torna, né, o mesmo depois que a gente passa por uma experiência. E quando existem muitas experiências e situações em que a gente precisa lidar com adversidades muito inesperadas, a gente começa a desenvolver, nesse caso você tem latente, né, mas muita gente desenvolve também, a gente começa a desenvolver um poder de adaptação e de passar pelas situações mais difíceis, mais estranhas, mais complexas, de uma maneira muito genuína, porque o Age de Copas, ele fala muito sobre essa questão genuína e essa abertura, e acredito que você possa se beneficiar muito disso, né? Mas vamos saber um pouquinho mais sobre o que esse poder te traz de bom, né? Ou te traz de positivo, né? Porque a gente sabe que tudo tem duas facetas. Poder de transformação, como eu havia falado, né? Tem muita questão de transformação aqui, de transformar, assim, algo que estava inacabado, ou você pegar uma terra que não é tão fértil assim e trabalhar naquilo ali, né? Para que você consiga modificar as coisas de uma maneira muito positiva para você. É como se você conseguisse colher de lugares e de situações, né? Fazer colheitas, ter retornos que outras pessoas elas não conseguem tão bem, porque elas teriam muito mais dificuldade, ou que elas ficariam bem mais travadas, tá? Quais são os desafios desse poder que você tem?
o desafio aqui tá muito no sentido de aceitar, tá? Muita gente pode não concordar. Por quê? Porque às vezes a vida, ela coloca a gente em situações em que a gente desperta o nosso poder, né? E aí, às vezes, são situações super incômodas. Por quê? Porque a gente não aceita aquele lado da gente, né? Muitas vezes, quando a gente fala de poder, a gente fala de uma situação que a gente não tá vendo. E quando a gente não vê, ou não conhece, ou desconhece, ou tem dificuldade, né, nessa questão, a gente tem uma dificuldade grande de aceitação de si mesmo. Mas aceita as adversidades, né? Consegue lidar com as adversidades. O que é muito curioso, né? Porque você... O normal, digamos assim, né, seria um movimento oposto, né? Você tá se aceitando internamente para que, então, você tivesse mais facilidade para aceitar, não é aceitar, baixar a cabeça, né? Mas conseguir transformar o seu mundo de uma maneira positiva. Mas o interessante é que, possivelmente, essas situações, elas aparecem na tua vida para refletir, para mostrar para você essa questão interna. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, por que isso acontece na minha vida? Por quê? Por isso. Aí quando a gente pega as rédeas da nossa vida e assume o nosso próprio poder e assume a nossa própria mágica, as coisas mudam, né? Então tem muito assim, uma falta de confiança, né? Em si mesmo, inflexibilidade consigo mesmo, tá? Com os seus próprios talentos, com as suas próprias coisas, né? Um duvidar de si mesmo também, aqui pela carta do 2 de paus, tá? E às vezes, né, tem muito uma questão de fazer por outras pessoas o que você não faz por você, tá? E daí isso se torna um desafio no momento em que você não aceita que isso é uma característica muito boa. Não precisa ser pelo amor. Pode ser pelo amor. Só precisa fazer um mergulho internamente, né? Para que você entenda essa faceta. E o que a vida, o que o universo quer te mostrar com isso. Vou pegar um conselho final. Leap, you go first, the universe will catch you. Péssimo em meu inglês, tá? Mas basicamente fala sobre você se jogar, né? Se você veio aqui buscando uma resposta que tem a ver com poder, né? Aqui fala muito sobre você saltar, sobre você pular, sobre você se aventurar, né? Sabendo que o universo ele vai estar te apoiando, né? Dentro dessa estrutura de poder. Então, se você tem algum tipo de plano, algum tipo de projeto, isso é bem específico, né? Que dependa muito, né, de você mesmo, tá? De você se arriscar. Não tô falando de risco de vida nem nada disso, né? Mas assim, arriscar se expor, arriscar entrar em um caminho novo, né? Arriscar ser o pioneiro, tá? Que aqui fala de ir primeiro, né? Vá e seja. Porque lá na frente, na verdade, você vai estar abrindo caminhos para muitas pessoas. Você vai estar abrindo caminhos e apontando caminhos para muitas pessoas, tá? Então esse é um poder realmente incrível. Vamos pro grupo 2, do grupo do Citrino. Nós temos 3 grupos poderosíssimos aqui. Estamos de parabéns. Somos seres incríveis. Qual o poder do grupo 2? Nossa, é um poder interno, né? Esse poder aqui, né, fala muito... Tá um pouquinho desfocado, mas é pra ver. Fala muito de você ter um templo interno de devoção e uma fonte de fé, né, inesgotável em você mesmo, seja na divindade que você acredita, dentro do seu contexto, tá? Mas fala muito de um poder interno que expande para o externo, tá? Vamos ver o que isso quer dizer. Fala muito sobre o portal do coração, pode ter a ver com chakra cardíaco, pode ter a ver com devoção, autodevoção, alimentar você mesmo, né? Cuidar de você mesmo. E, consequentemente, isso sai, isso expande o cuidado com o outro também. Aqui existe um poder muito, muito, muito grande de manipulação energética, tá?
E tem duas facetas. A gente já vai entrar aqui nos pontos positivos e nos pontos desafiadores, né? Isso tem duas facetas aqui, tá? Número 1, você segura muito o que é da outra pessoa, né? Você toma pra si, absorve e carrega aquilo ali pra você, né? Daí você perde um pouco do seu poder também, porque tem que ver como é que você tá dando esse poder para outras pessoas, né? Como é que você está auxiliando essas pessoas. Você tá dando um pedaço do seu próprio corpo, ou você tá dando um auxílio, ou você tá dando um conselho, um caminho, né? Então tem dois lados aqui, tá? Vamos pro lado positivo, eu acho que é mais ou menos nessa seara do que eu falei. O lado positivo, né, é você buscar através dos momentos mais difíceis, né, dos períodos mais difíceis, principalmente para outras pessoas, tá? Tem muito aqui uma questão de auxílio a outras pessoas, tá? A mostrar para essas outras pessoas, para o externo, né, que existe um ponto ali de equilíbrio, que existe uma outra forma de fazer, né? Que existe uma outra forma de orquestrar aquilo ali. 6 de ouros, Pagem de espadas e 9 de espadas. Então a parte positiva é como se você, de alguma maneira, também, além disso, conseguisse entrar numa homeostase, num equilíbrio interno, tá? Mas muita gente não tá conseguindo fazer isso aqui. Por quê? Porque não tá dando limites e a gente precisa aprender a dar limites para tudo que é externo. E pra gente mesmo, às vezes, né? Mas aqui eu vejo muita questão externa. Tem muita gente absorvendo problemas de muitas pessoas, né? Isso não é ruim, porque de alguma maneira a gente empata, né? Esse aqui é um grupo de pessoas empatas, que tem uma característica forte de empatia. Mas são pessoas que absorvem muito pra si. E aí tem que ver o que é que tá trazendo desequilíbrio, né? Porque tem uma maneira de fazer, né, isso para outras pessoas, né, de mostrar o mundo, de mostrar o amor, de mostrar coisas boas, né, de ser gentil, sem que de alguma maneira você seja derrubado, tá? E o lado mais desafiador é porque você pode de muitas maneiras ficar presa a questões do passado, tá? Tem muito assim, meu Deus, por que a pessoa agiu dessa maneira? Por que essa pessoa foi injusta? Por que a vida foi dessa maneira, né? Então, assim, esse grupo aqui, ele necessita urgentemente cuidar do chakra cardíaco, cuidar das próprias emoções, tá? Porque tem um potencial enorme aqui de dar para o mundo o que há de melhor, né? Principalmente questão de criança interior, tá? Criança ferida também, da sua própria e da dos outros. É um grupo que podem ter pessoas muito fortes aqui em relação ao cuidado com o outro, tá? Seja como terapeuta, seja, sei lá, na tua vida no geral, não tem necessariamente a ver com um trabalho específico, né? Mas tem um poder muito grande de trazer a luz para esse plano aqui, né? Só que para trazer essa luz de uma maneira mais equilibrada, você precisa se cuidar melhor. Um conselho final. Aqui fala muito para soltar algumas amarras, tá? Finalizar alguns ciclos, entrar em um reequilíbrio interno e pensar nos teus próprios valores, porque às vezes você tá engolindo o valor alheio, tá? E aí a gente entra na questão dos limites, né? O que é seu, o que é do outro. Até onde você pode ir em determinadas situações, porque não dá pra gente salvar o mundo, infelizmente, né? Esse grupo aqui não pode, não deve querer ser o salvador da pátria, né? Porque o caminho não é esse, o caminho não é tomar a dor do outro, né? E se desequilibrar. O caminho é se equilibrar para então ser um mentor ou ser um amigo, ou ser um ombro amigo, né? E trazer a luz para esse mundo, tá? Tem muito, muito potencial aqui, mas tem muita gente ferida. Daí precisa de cuidados. Antes de cuidar. Grupo 3. O grupo da obsidiana negra, lembrei o nome. Vamos lá. Qual foi? Tá. Esse grupo aqui. Vamos lá, grupo 3. Qual é o poder do grupo 3?
esse aqui é um poder de alguma maneira, tem uma questão ancestral muito forte, tá? Muito forte. Eu acredito que esse é um grupo aqui que tenha muita gente que já foi bruxo, bruxa, ainda é, né? Magos e tudo mais, pessoas que têm um rastro de ancestralidade muito forte, né? Dentro dessas questões, tá? Aqui fala muito de questões xamânicas, muito de questões xamânicas, tá? Pessoas que têm ligações com egrégoras xamânicas. E fala muito do poder de intuição e de visão aqui, ó, o terceiro olho, tá? É um poder muito forte e esse poder, ele vem ancorado com a sua ancestralidade. Então precisa, né, cuidar, não porque é uma obrigação, né, mas porque os próprios ancestrais, eles te auxiliam no ancoramento desse poder, né. É um poder muito forte aqui de manipulação também energética, mas tem muito cura aqui, tá? Que não deixa de ser uma manipulação energética também, né. Quando a gente cozinha, a gente manipula energeticamente. Né? Quando a gente pensa, a gente manipula energeticamente. Não é só um trabalho, não é só uma magia, é manipulação. Tudo é manipulação energética, tá? Qual é o poder desse grupo? 9 de copas. É de fato agregar, né? Esse grupo aqui veio numa fase de agregar o que de fato soma, né? É um grupo que vem realmente, tem questões de poderes de cura muito fortes aqui, tá? Muito fortes. Pode ser da própria família, pode ser de ancestrais aí, espirituais também, tá? Tem trabalho espiritual aqui, né? Tem um poder muito forte ancestral. O poder desse grupo aqui tá ancorado na ancestralidade e na própria visão, tá? Então acreditar muito em si mesmo fortalece bastante pontos positivos desse poder, né? Ver muito além, tá? Pessoas que nunca estão desamparadas de maneira nenhuma, essas pessoas elas podem ter um poder de manifestação, de auxílio, né? Muito forte também, tá? Não só de dar auxílio, mas de receber o auxílio quando é necessário, tá? Pontos positivos, carta da morte, 5 de ouros e 7 de paus. Na pior das adversidades, você vai ter força, tá? Diferente do grupo 1. O grupo 1 não fala sobre isso aqui. O grupo 1 é um grupo que fala muito sobre lidar com situações distintas do que é normal para aquele indivíduo, né? Podem ser pessoas também que vieram de realidades muito distintas, né? Fora do planeta, inclusive, tá? Em outras dimensões, tá? E aí tem essa questão de lidar com tudo que é novo, né? Aqui nessa dimensão. Já essas pessoas aqui, faça chuva, faça sol, trovoada, tsunami, essa pessoa ela vai ter um poder de se reerguer muito absurdo, muito forte, tá? Muito forte. E assim, às vezes, se reerguer por si só. Vai manifestar ajuda? Vai. Muito auxílio aqui, né? De pessoas mesmo, não só da ancestralidade, tá? Mas assim, tem um poder absurdo de tirar energia de onde não tem pra poder lidar com situações muito adversas. E vai até o fim, finaliza, tá? Então é um grupo que tem uma resiliência muito forte. Os desafios, né, de ter esse poder aqui, fala muito de manter um equilíbrio, tá? De trabalhar em si mesmo, porque esse grupo aqui, todos eles precisam, né? Todos nós precisamos de trabalho em cima da gente, mas assim, em cima da gente não, em nós, né? Mas esse grupo aqui em específico fala muito assim sobre trabalhar em si mesmo de uma maneira muito mais profunda, porque tem questões ancestrais, né? A Imperatriz traz isso, tá? O trabalho vem aqui com essa questão do 8 de ouros, né? Fala muito também sobre uma questão de comparação. Toma cuidado. A sua história não é a história do outro e assim é. Não existe ruim ou bom. Ah, tô muito velho, tô muito novo, passou muito tempo. Não existe isso aqui, tá? Porque o tempo linear só existe aqui. O tempo divino é outra coisa, né? E aí a gente
costuma confundir as coisas, né? Então pode ter 60, 70, 80 anos, né? O poder ancestral vai estar aqui, tá? Só toma cuidado para não ser tão exigente consigo mesmo, porque aí de alguma maneira você trava o que é próspero para você, né? E você tem um poder de prosperidade muito forte também, né? Aliado aos seus ancestrais aqui, a sua ancestralidade de alma também, tá? Mas se você é muito ou pouco gentil com você mesmo, você de alguma maneira barra isso. Vamos ver o conselho final. Onda de copas, a justiça, fala muito sobre um equilíbrio de trocas aqui, tá? Do que você dá pro mundo, principalmente do que você dá pra você, tá certo? E um conselho também, aqui fala muito sobre abandonar questões que um dia fizeram sentido, mas agora não fazem mais. Tem que ter esse reequilíbrio de estar se reinventando, porque senão você não tem tanta força assim para poder, quanto você poderia ter, né, para poder passar pelos desafios da vida, né, e ativar ainda mais esse poder ancestral, tá? Eu agradeço a vocês que estiveram até aqui, um beijo e até a próxima, até o próximo vídeo.